Então hoje estamos aqui para a gente conversar sobre tempo, né? Sobre a expectativa do cliente em relação ao tempo. E aí, eu queria lembrar vocês, quem tá aqui comigo há mais tempo sabe que eu converso muito sobre, né, as 3 leis universais de compra, que são o tempo, o dinheiro e o ego, né? E o tempo, cada vez mais, é uma das principais. E uma das estratégias mais, assim, pontuais que existe hoje, quando a gente fala principalmente em contornar a objeção do cliente, é a gente parar e pensar como, de que maneira o nosso produto ou serviço pode fazer o nosso cliente poupar ou economizar tempo, quando a gente pensa no gatilho mental do tempo, né? Então isso hoje é universal, é uma preocupação de todo empreendedor, fazer o seu cliente, quando está com ele, ter a impressão de que, ou realmente ganhar tempo, né? Só que tem um detalhe, que em função da gente estar levado por essa coisa de todo mundo, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, né, de muito delivery, aquela coisa e tal, muitas vezes a gente se preocupa muito com a questão do ganhar e economizar tempo, e nem sempre, dependendo do teu produto ou serviço, da tua entrega, né, do ramo que tu empreende, a preocupação do cliente é ganhar tempo. Às vezes, dependendo do teu ramo de negócio, o objetivo do cliente quando está contigo é aproveitar melhor o tempo dele e não ganhar, né? Então, muitas vezes eu vejo que os empreendedores se perdem nessa questão do ganhar tempo, de ser ágil para o cliente, sendo que talvez o que ele veio buscar, a expectativa do cliente, dependendo do nicho de mercado, é na verdade aproveitar da melhor maneira possível o tempo que o cliente está ali contigo, né? Como que seria isso mais ou menos na prática, né, Karine? Por exemplo, quando eu trago a Amazon, né, é uma empresa aí que todo mundo conhece e tal, ela tem um objetivo muito claro, que é fazer o cliente poupar tempo. O cliente que vai lá e adquire um produto, um serviço na Amazon, ele sabe que a expectativa dele é ganhar tempo, é agilidade, né? Da mesma maneira, por exemplo, agora, diante desse momento que a gente está passando, a questão do delivery, né? Muitas pessoas já faziam isso antes da pandemia, então esse novo normal, ele não é novo para todo mundo. Tem muitas empresas que já estavam trabalhando nesse ramo, justamente com a intenção de fazer o cliente ganhar tempo, ter a percepção que comprando com elas estariam ganhando tempo, tendo um ganho, né, de tempo. Lembrando que tempo é uma das 3 leis universais da compra, para mim, uma das principais, cada vez mais. Tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Então, é um dos detalhes que a gente precisa sempre se preocupar quando pensa na expectativa e quando a gente tem essa preocupação de buscar excelência no nosso atendimento com o cliente, né? E em contrapartida, existem muitos ramos, nichos de negócio, onde o cliente não vai com a expectativa de ganhar tempo. Por exemplo, se eu vou num parque de diversões, se eu vou, por exemplo, uma pessoa que vai na Walt Disney, com certeza a expectativa dela não é em relação à agilidade no tempo, é em relação ao melhor aproveitamento do tempo que ele se dispõe a gastar ali contigo, né? Então, percebam que faz sentido para vocês que são 2 expectativas em relação ao tempo de maneira diferente. E aí a gente tem a tarefa de olhar para o nosso mercado, para o nosso negócio, para o nosso processo de venda do começo ao fim, né? Minha dica para ti hoje é que tu olhe para o teu processo de venda, para o teu processo de entrega e pense na expectativa do teu cliente do começo ao fim, porque talvez ele chegue com uma expectativa de agilidade, mas durante o processo ou jornada de compra do teu cliente, essa expectativa mude. E aí você precisa adaptar a sua jornada e a sua expectativa para isso também. Como assim, Karine? Por exemplo, eu vou num restaurante, ok?
com a minha família. Enquanto eu tô na fila de espera, digamos que o restaurante está lotado, enquanto eu tô na fila de espera, eu tenho uma expectativa em relação ao tempo, de agilidade, de ganho de tempo. Eu quero que aquilo, né, que aquilo se resolva de uma vez, que eu possa de uma vez ir sentar lá com a minha família, enfim, fazer o meu pedido. Eu, como empreendedor, tenho que entender essa expectativa do cliente quando ele está na fila. Em contraponto, quando o garçom me chama para que eu vá sentar na mesa, né, quando ele arrumou a mesa para mim, a minha expectativa em relação ao tempo, ela muda completamente. A minha expectativa agora é do melhor aproveitamento possível, da melhor experiência possível. Então não adianta trazer cardápio rápido, não adianta trazer logo o meu pedido, claro que você não vai atrasar, né? Mas não é agilidade naquele momento que vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho uma mudança de estado em relação à minha expectativa muito grande. Eu tô dando esse exemplo porque é aí que eu vejo que a maioria, né, um exemplo muito comum, cotidiano de todo mundo em algum momento sai com a família, por exemplo, para jantar, e a gente vê então essa situação onde a pessoa fica, né, daqui a pouco eu fico meio preocupado porque o meu cliente já tá num determinado tempo na fila esperando, pra gente não perder então não ficar com aquela coisa, meu Deus, o meu cliente estava muito tempo esperando na fila e agora eu preciso agilizar todo o processo para que ele consuma de uma vez e possa ir para casa para desfazer aquela primeira impressão de demora enquanto ele estava esperando, né? Sendo que, ao contrário, né? Quando o cliente está ali sentado com a família dele, mudando a expectativa do cliente, eu e a minha equipe que tá ali tem que estar treinada para entender, para participar dessa mudança de estado mental do cliente em relação à expectativa dele, certo? Faz sentido para vocês? Que a gente precisa, que na verdade muitas vezes a gente se perde, né? Ai, preciso agilizar, o cliente tá aqui com tempo, né? Já faz tempo, então eu vou agilizar para não perder o cliente, enfim, e na verdade muitas vezes não é isso mais, passou esse momento de expectativa e a gente já tá num outro momento de expectativa. Então a minha dica para ti hoje é que se você trabalha sozinho ou se você tem um time de vendas, chama o teu time de vendas hoje de manhã já, antes de começar, e pensa em todo o teu processo, as etapas da jornada do cliente contigo e acompanha, desenha essa expectativa. Que tipo de expectativa o cliente tem na entrada, né? Que tipo de expectativa o cliente tem na abordagem, na primeira visita, enfim. E essa expectativa ela permanece até o final ou o cliente vai mudando a expectativa dele em relação ao tempo, gente? Lembrando que hoje a gente está falando do tempo. Por que tempo? De novo, né? Por que tempo? Porque o tempo é uma das 3 leis universais de compra: tempo, dinheiro e ego. Hoje, né, diante do que a gente está vivendo e cada vez mais, a gente precisa ter uma preocupação muito grande em relação ao tempo do nosso cliente. O tempo ele é escasso, ele é valioso, né, para nós, imagina para o nosso cliente também. Então, para que a gente consiga chegar no nível de satisfação do nosso cliente, é muito importante que a gente tenha sempre clareza e preocupação em relação ao tempo do cliente. Tempo é dinheiro quando o cliente pensa tempo é dinheiro quando o cliente tem uma expectativa de agilidade em relação ao nosso produto. Porém, tempo é vida quando o cliente tem uma expectativa de aproveitar ou gastar o tempo que ele deu para você da melhor maneira possível, desfrutando de tudo que você tem ali naquele momento, a sua experiência, enfim, a experiência que você, o seu produto, o seu serviço proporciona para o seu cliente. Lembrando que já que ele te deu esse tempo, né, te disponibilizou o tempo dele, ele quer, na verdade, aproveitar da melhor maneira possível, quando a expectativa dele for em relação a gastar da melhor maneira possível o produto dele contigo, certo?
Faz sentido para vocês aí? Tem alguns segmentos, né? Alguns segmentos que é sempre a mesma expectativa e que ela não muda, né? Por exemplo, um drive-thru não muda a expectativa da entrada até o final, a expectativa de tempo em relação à agilidade. A gente já vai lá porque a gente quer rapidez, né? Quer alguma coisa rápida, quer alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui nessa live, em relação à alimentação, quando eu for num restaurante, eu mudo a minha expectativa do momento que eu tô esperando e do momento que o garçom arruma uma mesa para mim. Então, existe essa mudança e o meu processo de venda, minha jornada do cliente, o meu atendimento precisa atender e entender essa mudança de expectativa do cliente, porque senão a gente acaba frustrando o cliente. Às vezes, fiz tudo... Cara, fiz de tudo para ser o mais ágil possível, né? Atendi prontamente, rapidamente, o cliente ainda saiu insatisfeito. Claro, a expectativa dele era em relação à experiência enquanto ele estava ali, ao tempo bem gasto e não ao menor tempo possível. Então, muito cuidado para não se perder nesse detalhe. E a tarefa de vocês hoje é simples. Pensem no processo de vocês, o segmento, né, do negócio de vocês, desenhem todo o processo, desde que o cliente entra, primeiro contato, e entendam isso, se a expectativa dele muda ou não muda. Se muda, provavelmente vai mudar. Se muda, procure entender se você nesse momento tá atendendo, tá preparado para atender a expectativa do cliente em relação a ganhar tempo com você também. Percebe se a mudança de tempo é dinheiro, muda para tempo é vida quando o cliente está perto de você. E se você ainda não tem nada estruturado nesse sentido, a sua tarefa é pensar de que maneira, o que eu posso fazer hoje que eu ainda não faço, para que quando o cliente esteja na minha frente, ele realmente tenha diante de uma expectativa de melhor gasto possível, melhor ganho ou gasto de tempo possível comigo, eu entregue realmente uma experiência satisfatória para esse cliente, para que ele saia dali com a certeza de que valeu a pena dar o tempo dele, gastar o tempo dele comigo, com a minha experiência, certo? A dica é vocês realmente pararem e pensarem, identificarem o processo, as etapas dessas duas expectativas no processo de venda de vocês e se perguntarem o que vocês podem fazer para melhorar as duas expectativas, tanto a do tempo em relação à agilidade e a entrega, o gasto do tempo em relação ao aproveitamento no sentido da melhor qualidade possível, da melhor experiência possível para o cliente quando ele te der quando ele te dá o bem mais valioso dele, que com certeza é o tempo. A gente sabe, né? Cada vez mais, tempo é dinheiro e tempo é vida, né? Então, quando a gente tem um cliente na nossa frente, ele está nos dando o tempo e o dinheiro e a vida dele. E será que a gente está realmente aproveitando isso da melhor maneira possível, né? Esse é o questionamento para vocês hoje. Então, espero que vocês tenha feito sentido, né? Qualquer dúvida pode perguntar aqui, qualquer dúvida pode me chamar lá no direct. Um beijão para vocês, tá? Até mais!